Olá, gente. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui, Renovação Espiritual. Pedimos aí que você curte o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Quanto mais inscrito, a gente vai trazer mais assuntos aqui. A gente tem falado alguns temas aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a criação do mundo, porque tem muita gente que não acredita que foi Jesus Cristo que criou a Terra. Muitos acham até que foi o ET, né? Ou foi algum acontecimento na Terra de milhões e milhões e milhões de anos, mas nós que somos filhos do Pai Celestial acreditamos que foi Jesus Cristo que criou a Terra. Então, eu vou estar utilizando aqui também um manual da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, que é o princípio do Evangelho. Então, vamos lá. Quando vivíamos como filhos espirituais com nossos pais celestes, o Pai Celestial contou-nos a respeito de seu plano para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. A gente ficou tão feliz, que nós rejubilamos-nos. Então vamos ler lá em Jó, que está escrito na Bíblia, tá? Jó 38, ok? Vamos aí abrir as escrituras. Jó 38, versículo 7. Está escrito o seguinte: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Entendeu? Então nós ficamos alegres com essa criação, né, desse mundo, dessa terra que o Pai Celestial nos deu. Então, quem criou a terra para nós? Jesus Cristo criou este mundo e tudo o que nele há. Criou também muitos outros mundos. Ele assim agiu por intermédio do poder do sacerdócio, sob a direção do Pai Celestial. E vamos ler lá em Moisés 1, versículo 38. Talvez você não vá ter aí, porque esse é um livro pérola de grande valor da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Lá em Moisés 1, versículo 33, tá? Estou abrindo aqui a escritura. 1, versículo 33, está escrito o seguinte. Vou falar para você. Diz assim: e mundos incontáveis criei, e também os criei para meu próprio intento, e criei-os por meio do Filho, o qual é meu unigênito. Então, ele está deixando claro, bem claro, que quem criou a terra foi Jesus Cristo, o Filho unigênito. E também ele revelou para José Smith, e testificando assim, a gente vai estar lendo em Doutrina e Convênios, que é uma revelação dada ao profeta José Smith. Nós vamos estar lendo lá Doutrina e Convênios 76, no versículo 24. Diz assim: que por ele e por meio dele e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Então, vai sempre escrituras, deixando bem claro. Também temos lá em Hebreus, gente, você deve ter aí, tá? Você deve ter aí. Hebreus 1, versículo de 1 a 2, que diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, porque fez também os mundos. Então é muito interessante, gente, né? O Pai deixou bem claro nas Escrituras, né, na palavra de Deus, que Jesus Cristo
é o Filho unigênito, é o Filho dele. E ele, Deus deu autoridade para estar criando, né, aí a terra. E como se deu a criação? É interessante como foi tudo bem planejado, bem dividido. Diz assim: a terra e todas as coisas que nela há foram criadas espiritualmente antes de serem criadas fisicamente. Nós vamos ver isso lá em Moisés 3, tá? Moisés 3. Estou tentando aqui abrir, gente. Moisés 3, versículo 5, diz assim: e toda planta do campo, antes de estar na terra, e toda erva do campo, antes de brotar, pois eu, o Senhor Deus, criei todas as coisas das quais falei espiritualmente, antes que elas existissem fisicamente na face da terra. Pois eu, o Senhor Deus, não fizera chover sobre a face da terra, e eu, o Senhor Deus, havia criado todos os filhos dos homens. E ainda não havia homem para lavrar a terra, pois no céu os criei, e ainda não havia carne sobre a terra, nem água, nem no ar. Mas interessante como Deus teve todo um cuidado, né? Toda uma criação espiritualmente para realmente aqui dar tudo certo. E aí, continuando, foi dizendo: sob a direção do Pai, Cristo formou e organizou a terra. Separou a luz das trevas para fazer o dia e a noite. Olha que interessante. Formou o sol e a lua e as estrelas. Dividiu as águas, separando-as da terra seca, formando mares, rios e lagos. Cristo fez a terra bela e produtiva. Fez a grama, as árvores, flores e outras plantas de todas as espécies. Essas plantas continham sementes das quais novas plantas seriam geradas. Depois criou os animais, os peixes, o gado, os insetos e pássaros de todas as espécies. Esses animais tinham a capacidade de reproduzir a sua própria espécie. Interessante, né? Depois que Deus fez tudo bonitinho, separou, ele deixou agora os animais terem a capacidade de se reproduzir. Isso foi muito bom. E lá em Moisés 2, Moisés 2, versículo 26, diz o seguinte: e eu, Deus, disse ao meu unigênito, que estava comigo desde o princípio, olha só, Jesus Cristo sempre esteve ao lado do Pai Celestial, sempre, desde o princípio. Deus deixa claro nas Escrituras e, continuando, disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança. E assim foi. E eu, Deus, disse que eles têm o domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do ar, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa restejante que esteja sobre a terra. Então, o Pai Celestial deu ordens, né, para os filhos, né? Porque quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, depois ele deu esse domínio para o homem, tá? Então, eu quero deixar algumas escrituras aí na descrição para vocês, tá? E também deixar algumas perguntas. Mas, finalizando, eu vou dizer o seguinte, que o Senhor disse lá em Doutrina e Convênios, resumindo 59, 18 e 19, ele disse: sim, todas as coisas que provêm da terra em sua estação
são feitas para o benefício e uso do homem, tanto para agradar aos olhos como para alegrar o coração. Sim, para servir o alimento e para vestuário, para paladar e olfato, para fortalecer o corpo e avivar a alma. Então, gente, aqui nessas escrituras está muito bem claro quem esteve ao lado do Pai desde o princípio e quem o Pai ordenou para criar a terra e todas as coisas. Então, finalizando, eu vou deixar as escrituras na descrição aí, tá? E vou deixar aqui uma perguntinha para vocês, né, tá meditando e pensando, tá? A pergunta é o seguinte: como podemos mostrar reverência por plantas e animais, né? Já que nós sabemos que foi Jesus Cristo e o Pai que criou. E também podemos analisar qual o propósito das criações de Deus, né? Qual é o propósito? Como as criações de Deus demonstram que Ele nos ama. Então, que a gente possa refletir, pegar aí as escrituras e ler para poder ter um maior entendimento, ok? Curte o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e, se puder, compartilhe.